Alô, alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode aumentar o volume aí porque hoje é dia de podcast na sintonia da EBD. É isso mesmo, prepare-se para mergulhar numa conversa abençoada, cheia de revelação bíblica no clima da lição que vamos estudar neste domingo. Se ajeita aí, pega tua Bíblia, seu café e vem com a gente nessa jornada de fé e conhecimento. Tá no ar, o podcast da lição na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num capítulo denso. Jeremias 52, é a história da queda de Jerusalém, né? Um momento bem caótico. Oi, exatamente. Um relato bem forte do colapso de Judá. Mas, curiosamente, não é só desgraça do início ao fim. É verdade. Para guiar a gente, temos aqui uma análise detalhada desse capítulo, um comentário baseado nos estudos do pastor Caleb de Oliveira, que esmiuça bem os eventos. Sim, uma fonte que busca interpretar teologicamente essa destruição. E o nosso objetivo aqui é meio que desvendar essas camadas, sabe? O caos político, a destruição física mesmo, o impacto nas pessoas e, claro, entender a mensagem que essa análise traz sobre tudo isso. Culpa, consequência e até uma esperança no finalzinho. Vamos lá. Vamos! É bom lembrar que Jeremias 52 funciona quase como um apêndice histórico para o livro todo. Ele meio que confirma, né, as profecias do Jeremias sobre o juízo divino por causa da teimosia do povo em pecar. Entendi. E essa análise que a gente está usando, ela vê justamente isso. Um retrato do juízo, sim, resultado da desobediência, mas também um sinal da fidelidade de Deus que mesmo ali não esquece suas promessas. Interessante. Então, vamos começar pela parte política, né? O rei Zedequias, Jeremias 52, versículos 1 a 11. O cenário já começa tenso. Muito tenso. Zedequias sobe ao trono, novo, 21 anos, e reina por 11 anos. Mas o texto é direto. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. A análise que a gente tem ressalta isso, né? Sim, ressalta que ele seguiu o caminho ruim de outros reis, tipo Joaquim. Ignorou o bom exemplo lá de trás de Josias. E o ponto-chave parece ser a recusa em ouvir Jeremias, o profeta, preferiu fazer aliança com o Egito, né? Uma jogada política. Exato. Confiou mais nisso do que em se arrepender, em voltar para Deus. E essa teimosia para essa análise foi o que acendeu a fúria do Nabucodonosor, lá da Babilônia. E a fonte que a gente usa bate muito nessa tecla da liderança, né? Bate muito. A ideia central ali é que essa rejeição da orientação divina é a causa raiz do colapso. Quando a liderança, seja ela qual for, política, religiosa, vira as costas para a justiça, para a retidão, a análise argumenta que isso arrasta todo mundo para baixo. É um padrão, sabe? A falha lá em cima gera ruína geral. Faz todo sentido. E as consequências para a população foram, nossa, terríveis. A análise destaca o cerco a Jerusalém. 1 ano e meio. Imagina isso. Isolamento total, falta de tudo. O versículo 6 fala de fome extrema. E a interpretação aqui não é só a consequência da guerra. É visto como juízo divino mesmo. Direto. O comentário até cita Lamentações, com aquelas cenas pavorosas, crianças desfalecendo nas ruas, mães cozinhando os próprios filhos. Nossa, pesado. Muito pesado. Isso para reforçar a ideia de que o afastamento de Deus levou a uma quebra total do tecido social, da sobrevivência básica. A mensagem que a análise tira é: segurança de verdade não vem de muro, não vem de aliança, vem da relação com Deus. E o próprio Zedequias, o rei, Sim. Ele não escapa, tenta fugir, mas é pego, Sim. levado por Nabucodonosor, e a cena é brutal. Os filhos são mortos na frente dele. Tipo, acabou sua linhagem aqui. Que coisa terrível. E ele não para aí. Vazaram os olhos dele, cegaram o rei, e depois Babilônia, prisão até morrer. É o fim melancólico, né? De um reinado que, segundo a leitura da fonte, foi marcado pela desobediência. A análise vê aí o cumprimento claro das profecias de Jeremias. O juízo chegou. Sem tirar nem pôr. E tem até um detalhe que o comentário busca na Septuinta,
a versão grega antiga da Bíblia. Ah, qual? Diz que Zedequias foi forçado a trabalhar num moinho lá na prisão, uma humilhação. Similar ao que aconteceu com Sansão, sabe? Era tratamento para rebaixar rei derrotado. Que fim! E pensar que, na visão da fonte, era evitável se ele tivesse ouvido os avisos. Pois é, a análise reforça muito isso. As consequências são inevitáveis para quem ignora os alertas divinos. Mas olha que interessante. Mesmo nesse cenário de juízo total, o comentário aponta que a esperança não some por completo. Lembra da promessa do renovo justo? Um descendente de Davi que viria. Lembro, Jeremias falou disso antes. A falha humana não anulava o plano maior de Deus, entende? Entendo. A promessa transcendia a situação imediata. Exatamente. A lição que fica é sobre a responsabilidade da liderança, a seriedade de ouvir a palavra de Deus. E essa destruição da liderança vai junto com a destruição física da cidade. Os versículos 12 a 23 descrevem isso. É o coração do reino sendo arrancado. Exato. Começa pelo mais sagrado. O templo de Salomão. O texto diz que Nebuzaradã, o chefe da guarda da Babilônia, botou fogo no templo. Aquele lugar símbolo da presença de Deus, centro de tudo. Virou cinzas. Nossa. E não só o templo. Não, o palácio real, as casas importantes, tudo queimado. É a identidade de Judá sendo destruída ali. A análise até comenta que talvez só as casas mais simples ficaram, sem interesse para os invasores. E a imagem da desolação completa. E o comentário frisa bem. Não era só perda material. Era a perda da referência espiritual do povo. Sem templo. Como ficava a conexão com Deus? Complicado. A reflexão que a análise propõe é: se o lugar mais sagrado é destruído por causa da infidelidade do povo, o que mais pode ficar de pé? Nem templo, nem palácio garantem segurança se a relação com Deus está quebrada. Precisa de fé autêntica, não só ritual. Além do templo, os muros. Versículo 14. O exército derrubou tudo, as muralhas que eram a proteção, a segurança física, Foram para o chão. deixaram Jerusalém exposta, vulnerável. Sim, e a cidade assim aberta, sem defesa, é vista na análise como um espelho do estado espiritual do povo, sem a proteção divina, por causa do pecado. O comentário lembra até do Salmo 127, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Boa lembrança. A ideia é que as muralhas de pedra caem porque as muralhas espirituais, a obediência, a aliança, já tinham caído antes. A segurança de verdade, insiste a análise, vem dessa conexão com Deus. E para completar a humilhação, vem o saque das coisas do templo. A partir do versículo 17. As colunas de bronze famosas, o mar de fundição, aqueles tanques enormes, os utensílios de ouro, de prata. Tudo. Quebraram e levaram para a Babilônia. Não era só roubo. Era profanação. Total. E aqui a leitura teológica do comentário é forte. Aqueles objetos feitos para adorar Yahweh foram parar como espólio em templos pagãos. Que inversão. A análise sugere que isso simboliza o próprio Deus se retirando, permitindo a profanação porque o povo já estava profanando o culto, com idolatria, com injustiça. Era como se Deus dissesse: usavam o meu templo de amuleto sem me honrar de verdade. Então vejam. Isso cumpriria outra profecia de Jeremias, do capítulo 27. Entendi a lógica. E a aplicação que o comentário faz é um alerta para hoje. Assim como Judá perdeu os símbolos do culto pelo pecado, a rebeldia pode fazer a gente perder bênçãos, a presença de Deus. É um chamado para uma adoração sincera, de verdade, que se veja na vida. É, um quadro realmente sombrio. Destruição em todas as frentes. Política, religiosa, física. O que nos leva ao último bloco, né? O colapso social e aquele fiozinho de esperança no final. Versículos 24 a 34. O que aconteceu com as pessoas que sobraram? Bom, primeiro, o fim da liderança que ainda restava. O versículo 24 lista gente importante que foi capturada. O sumo sacerdote Seraías, o segundo sacerdote Sofonias, oficiais, conselheiros. A elite que sobrou. Exato. Foram levados para Ribla e executados por Nabucodonosor.
Acabou a estrutura de governo, acabou o sacerdócio organizado, a conexão formal com Deus, via sacerdotes, foi interrompida ali. E a análise usa isso para quê? Para reforçar o impacto da falta de líder íntegro. Sem guia espiritual, sem administração, o povo que ficou ou foi pro exílio estava perdido. O comentário até cita o Novo Testamento falando das qualidades de um bom líder, lá em Tito 1. A mensagem é: falha na liderança custa caro para a comunidade toda. E depois dessa execução vem o exílio em massa. Versículos 28 a 30 detalham umas levas de gente deportada para a Babilônia. Pelo menos como está registrado aqui em Jeremias 52. A análise traz os números, né? Sim, fala de 3.023 numa primeira leva, lá por 597 a.C., depois mais 832 na queda final de Jerusalém, em 586, e ainda outros 745 uns anos depois, 582. Somando dá uns 4.600 nessas contas específicas. Isso. É o esvaziamento da elite, de boa parte da população, a terra prometida antes cheia de vida, agora silenciosa, em cinzas. É interessante que o comentário menciona que essa contagem aí, dos versículos 28 a 30, sim. não está igual em outras fontes, como Reis, nem na Septuaginta. Verdade. Isso gera discussão entre os estudiosos. A análise que a gente tem cita essa possibilidade de Jeremias 52 ser um acréscimo posterior, sabe? Talvez um escriba juntando informações para dar um fecho histórico mais completo, usando Reis e adicionando esses números do exílio. Entendi. Mas independente da origem exata dos versos, o fato é o exílio, a perda da terra. Isso devia ser devastador para a fé deles, né? A promessa a Abraão parecia cancelada. Com certeza. Para a análise, perder a terra é o sinal visível mais forte do rompimento da aliança. Consequência direta da infidelidade. Humanamente, parecia o fim da linha para a promessa, mas... Sempre tem um mas. Sempre. E aqui o comentário é bem enfático. Mesmo nesse juízo todo, Deus não perdeu o controle, não abandonou os planos. A análise lembra de Jeremias 29, a promessa de restauração depois de 70 anos. Ah, sim. Ou seja, o exílio era castigo real, doído, mas não a palavra final. A lição é sobre a seriedade do pecado, sim, mas também sobre a soberania e a fidelidade de Deus, mesmo quando a gente erra feio. E aí, depois de tanta tragédia, o capítulo acaba com uma nota diferente, quase uma surpresa. Os últimos versículos, 31 a 34. Exato. Uma reviravolta sutil, mas significativa. Fala do rei Joaquim, ou Joaquim, aquele que foi levado para a Babilônia antes de Zedequias, e estava preso há 37 anos. Isso mesmo. E, de repente, o novo rei da Babilônia, um tal de Evil-Merodach, solta ele. E mais, trata com honra, dá um lugar de destaque na corte, acima de outros reis cativos. É bem inesperado no fim dessa história. Muito inesperado, e o significado que a análise dá para isso é crucial. Podia ser só um ato político do rei babilônico, claro, mas a libertação de Joaquim, que era da linhagem de Davi, a linhagem, é vista como um sinal de esperança, um sinal de que a promessa de Deus de manter a dinastia davídica, a aliança davídica, não tinha morrido. Mesmo lá no exílio, um descendente de Davi recebia honra. Um fio de esperança. Exatamente. Apontava, segundo essa leitura, para a possibilidade futura de restauração, como Jeremias mesmo prometeu lá no capítulo 33. É Deus mostrando nas entrelinhas que a fidelidade dele continuava, mesmo depois do juízo mais pesado. Joaquim seria tipo um brotinho de esperança no meio das cinzas. Uau, que viagem por Jeremias 52. A gente viu a liderança falha, o sofrimento do cerco, a fome, a destruição do templo, dos muros, o saque, o exílio, a morte dos líderes e, no final, esse gesto de misericórdia com Joaquim. Recapitulando, então, qual a grande mensagem que essa análise do pastor Caleb nos deixa? Olha, acho que a mensagem central pelo que a análise apresenta é dupla, né? Por um lado, um alerta muito sério. As consequências da desobediência contínua, de rejeitar os avisos divinos. Elas vêm, o juízo é real. Certo. Mas, por outro lado,
e isso é fundamental, não é só condenação. A libertação de Joaquim, no fim, é um lembrete poderoso da misericórdia e da fidelidade de Deus. Ele não desiste dos seus planos de longo prazo. Mesmo lá no fundo do poço, a porta para a restauração, para um novo começo, não estava totalmente fechada. As promessas de Deus para essa visão vão além das nossas falhas. O comentário termina mesmo com um chamado ao arrependimento, a ouvir a voz de Deus hoje. E isso me faz pensar. Pensando nesse cenário de perda total, né? Perda de líder, de símbolo sagrado, da própria terra. Como é que uma comunidade ou até uma pessoa se reergue depois disso? Boa pergunta. O que sobra quando tudo que dava identidade e segurança desmorona? Fica aí a reflexão, né? Sobre resiliência, sobre buscar um novo sentido quando parece que só restaram as cinzas do passado. Está gostando da reflexão da nossa EBD? Que bênção! Agora é hora de adorar juntos. Fique com este cântico inspirado no tema da nossa lição. Entregue seu coração a Deus e deixe o Espírito Santo falar com você através da adoração. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Fogo queimou, o templo sagrado em cinzas ficou, mas mesmo em ruínas eu posso cantar. O Deus da aliança jamais vai falhar. Mesmo no exílio eu vou louvar. O Deus poderoso virá me salvar. Da cinza se ergue um novo viver. Cativo, liberto, vou sempre dizer: grande é o Senhor, para sempre é fiel. Joaquim da prisão foi liberto afinal. Deus mostra que o cativeiro não é final. Ainda que o choro dure uma estação, alegria eterna vem com a redenção. Mesmo no exílio eu vou louvar. O Deus poderoso virá me salvar. Da cinza se ergue um novo viver. Ativo, liberto, vou sempre dizer: grande é o Senhor, para sempre é fiel. Quando tudo desmorona, Ele permanece. Quando tudo se cala, sua voz resplandece. Jerusalém caiu, mas a promessa ficou. Porque o Deus da esperança jamais desistiu de nós. Mesmo no exílio eu vou louvar. O Deus poderoso virá me salvar. Da cinza se ergue um novo viver. O viver cativo, liberto, vou sempre dizer: grande é o Senhor, para sempre é fiel.
já se é.